Então, vamos lá, gente. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a rotulagem de alimentos e o porquê que a gente deve saber sobre esse assunto. Tá? Eu vou mostrar para vocês não terem medo. Realmente é um assunto extenso. Como a Marta falou, tem inúmeras legislações, mas vocês vão ver hoje que tem legislações que são básicas e vão se repetir, tá? Para todos os produtos. Então, vamos lá. Vou me apresentar. Trocou para vocês? Para mim, trocou. Trocou, sim. Trocou. Tá ótimo. Deixa eu tirar isso daqui, não sei se vocês estão vendo a caixinha com vocês. Então, meu nome é Gabriela Alves. Eu sou formada em Medicina Veterinária pela UF, já tem 5 anos. Desde que eu saí da faculdade, eu já saí, né, querendo me especializar, então eu procurei um MBA em Gestão de Qualidade e Segurança de Alimentos e acabei indo lá parar, né, na Universidade Veiga de Almeida. Meu primeiro emprego foi na área de qualidade, numa rede de fast food nacional, onde lá eu tive a oportunidade de poder desenvolver, né, a rotulagem de alimentos, as boas práticas, o APPCC e os programas de autocontrole, porque eles estavam num processo de implementação de um serviço de inspeção federal. Então, nesse momento, eu tive meu primeiro contato com a rotulagem, né, onde eu pude, né, eu tive uma aula no meu MBA, mas ali foi realmente o meu momento de, assim, agora tem que ir, não tem como virar as costas para esse assunto. Hoje eu estou fazendo mestrado no programa de higiene veterinária e processamento tecnológico de produtos de origem animal da UF e faço parte da S2G, né, onde é uma empresa de consultoria que atua com treinamentos, consultorias, auditorias e a parte de rotulagem de alimentos. Então, o que eu vou trazer hoje para vocês? O que é a rotulagem e quais são os seus principais objetivos? Onde que a gente busca essas legislações de rotulagem de alimentos? Quais são as principais leis? E vocês vão ver que elas vão se repetir para todos os produtos. Se tem alguma novidade, né? Eu acho que vocês já devem saber, a gente está tendo muita novidade na rotulagem de alimentos. E eu vou trazer para vocês algumas, para vocês ficarem atentos. E vou mostrar, né, por que a gente tem que saber sobre esse assunto. Quais são as oportunidades que esse assunto pode trazer para a gente em relação até mercado de trabalho, tá? Um ponto muito importante, qualquer dúvida, eu não me importo que vocês abram o microfone e interajam comigo, tá? Eu até prefiro que a dúvida seja tirada no momento que eu estou falando sobre o assunto, que eu acho que fica mais fácil até para todo mundo entender, tá? Então, vamos lá. O que é a rotulagem de alimentos? Né? A gente já vem trazendo uma primeira legislação que vocês vão ver que ela é obrigatória e ela é básica, tá? Que é a RDC 259, de 20 de setembro de 2002, onde ela fala que rotulagem é toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva, né, ou gráfica que vai estar escrita, impressa, estampada, gravada em relevo ou litografada ou até mesmo colada sobre a embalagem do alimento. Por que eu gosto de trazer os conceitos? É muito importante a gente ter em mente o conceito, né? O que é rotulagem, o que é embalagem, para quando a gente vai falar com o nosso cliente, por exemplo, ou, né, o nosso supervisor na fábrica. Porque, assim, tem muitas pessoas que confundem rotulagem com embalagem. A embalagem apenas acondiciona o produto, tá? E o rótulo, né, é onde vão estar todas as informações necessárias para o consumidor saber o que está dentro daquela embalagem. E com isso, o que ele vai poder ter? Tem um poder de escolha em cima daquele produto. Então, o rótulo ele nada mais vai trazer que a percepção do consumidor. Então, por isso que é muito importante a gente entender esse conceito, que rotulagem são os dizeres que estão na embalagem. E a embalagem, ela basicamente vai servir para acondicionar o meu produto, tá? Outro conceito muito importante que vocês vão ver muito nas legislações, né, que tratam sobre a rotulagem de alimentos é a questão dos painéis, tá? Os rótulos dos alimentos, eles são divididos em partes, que eles são chamados de painéis.
e cada painel tem a sua importância. Então, eu trouxe para vocês aqui quais são os dois painéis e como que eles são divididos. O painel principal, ele pode ser dividido em frontal e lateral, tá? O painel principal nada mais é do que a parte do rótulo, né, que vai se apresentar de forma mais relevante. E é nesse painel que vocês vão perceber que tem as principais declarações, que é a denominação de venda, que é, nesse caso aqui, ó, a bebida láctea UHT sabor chocolate, a marca do produto, todinho, quanto, né, de conteúdo líquido tem esse produto, 200 ml. Então, o painel principal é essa primeira vista, só que ele é dividido em dois outros painéis, né? Que é o frontal, que é onde ele é mais facilmente visto para quem vai comprar. Então, eu chego numa gôndola, é aquele que eu vejo já de frente, tá? Então, nesse caso, é esse aqui. Vocês conseguem ver minha seta? Deixa eu procurar o laser. Achei. Vocês estão vendo a bolinha vermelha? Estamos. Tá? Estamos sim. Ai, valeu, gente. Então, esse daqui é o painel frontal. Então, quando eu olho na gôndola do meu supermercado, no supermercado que eu vou, eu já vejo esse painel logo de cara. Então, eu já consigo identificar o produto que eu quero. E também tem os painéis laterais. Os painéis laterais, eles são contínuos ao painel frontal. E eles vão estar dispostos em informações de natureza que também são obrigatórias, né? Como a tabela nutricional, que é obrigatória para alguns produtos, lista de ingredientes, que é obrigatória, alergênico, enfim, entre outros dizeres. E a gente tem o painel secundário, que nada mais é aquela parte que habitualmente a gente não vê quando a gente bate o olho, né? É basicamente a parte de trás do nosso rótulo. E nelas, né, nessa parte, podem estar expressas informações que são facultativas e até mesmo obrigatórias. Por exemplo, o glúten. O glúten, eu não tenho uma obrigação de colocar ele no painel principal, eu posso colocar ele em qualquer parte do meu rótulo. Então, o painel secundário para o glúten, tá tudo bem, tá certo, tá? Então, são dois principais painéis, painel principal e painel secundário, onde o principal ele é dividido em frontal e lateral. Então, quais são os objetivos da rotulagem, né? O porquê que é importante. Alguém tem dúvida? Não sei se abriu o microfone e ia falar. Pareceu que abriu, não sei. Então, quais são os objetivos, né? O porquê que eu faço hoje a rotulagem de alimentos? Primeiro ponto, e assim, não é o mais importante, mas é a comunicação direta da indústria com o consumidor. O rótulo, ele vai identificar o alimento, né? O que tem realmente dentro daquela embalagem, e ali o consumidor ele vai poder ler aqueles dizeres e entender se realmente é uma mercadoria que ele, né, que agrada a ele. Então, é como a indústria consegue se comunicar com o consumidor. Além disso, o rótulo ele pode atrair a atenção dos clientes. Ele vem gerando um valor para aquela mercadoria e vocês vão entender o porquê. O segundo ponto é que o rótulo é a identidade do produto, né? Ele vai trazer informações claras, na verdade, ele deve trazer informações claras e transparentes, e ele não pode, de jeito nenhum, levar o consumidor a um engano em relação ao tipo de natureza, qualidade, quantidade, qual é a procedência, qual que é a origem, validade, lote. Então, são informações que devem vir claras para o consumidor, né? Os consumidores, hoje em dia, eles estão cada vez mais críticos e procurando saber mais sobre o assunto. Então, tem que vir de forma clara e que não engane esse consumidor. O terceiro ponto, que é direito do consumidor através da legislação que está vigente. Então, hoje, um estabelecimento, né, para poder comercializar um produto embalado na ausência do consumidor, ele vai precisar conhecer quais são as legislações para poder desenvolver aquele rótulo, né? Então, no Brasil,
o órgão responsável por... Hoje, né, os órgãos responsáveis por regulamentar a rotulagem de alimentos, a gente tem a Anvisa e o MAPA, né? Principalmente são esses dois, mas vocês vão ver que vem o IMET, tem o Ministério da Justiça, alguma... Eita, faltou a palavra. Mas, assim, tem o Ministério da Justiça e o Inmetro que também vão trazendo outras legislações que são utilizadas na rotulagem de alimentos. Então, é muito importante que a gente passe essa percepção dentro do estabelecimento ou da indústria, enfim, onde a gente trabalhe, que a rotulagem de alimentos ela tem que vir de forma a atender as legislações que estão vigentes, porque é um direito do consumidor. E por último, né, e não menos importante, porque é um ponto super importante, é a questão da saúde pública. Né? A rotulagem de alimentos, ela hoje vem facilitando a escolha dos produtos e ajuda as pessoas a manter uma alimentação mais saudável e prevenir problemas futuros. Então, por isso que a gente tem que ser claro, né? Os dizeres eles têm que estar legíveis. Por quê? Quando o consumidor ele não consegue perceber o que aquela rotulagem, né, o que o produto tem, ele pode acabar comprando um produto que vai fazer um efeito adverso à saúde dele. Imagina um intolerante à lactose consumindo um produto que não teve a declaração de lactose. Então, pode ser realmente um problema de saúde pública. E, além disso, o Brasil ele foi um dos primeiros países, né, a tornar a rotulagem nutricional, a questão da tabela nutricional, informações nutricionais complementares, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E hoje, a grande mudança que está tendo, né, com essa nova rotulagem nutricional, ela está vindo para garantir que os consumidores eles passem a ter hábitos mais saudáveis, tá? Porque a gente, né, o Ministério, enfim, da Saúde, a Anvisa, né, todos os órgãos que estão por trás dessa grande mudança, eles querem prevenir algumas doenças, principalmente a obesidade hoje em dia. Então, o que a gente vê por aí? Né? Eu trouxe algumas multas só para vocês verem que, às vezes, pode ser por falta de conhecimento da legislação, mas o que acarreta? Prejuízo para a empresa. Tá? Então, a Tang ela foi multada em 1 milhão por um rótulo incorreto. Né? E o que aconteceu? No rótulo da Tang estava escrito sem corantes artificiais. E essa informação de sem corantes artificiais, hoje, ela existe, né? Existe uma proibição, ou seja, não é permitido o uso desse tipo de alegação sem conservante, sem corante artificial ou contém corante natural. Esse informe técnico 70 de 2016 da Anvisa, ele vem falando sobre esse ponto, que não é permitido trazer esse tipo de alegação na rotulagem, porque pode levar o consumidor ao engano. E eu tenho um caso super interessante, né, que é onde ele contextualiza. Ele vem falando que o uso dessa alegação fez com que um pai comprasse um produto e esse produto tinha o caramelo, né, caramelo 4, que é classificado como sintético, idêntico ao natural, e no painel principal, parece, do produto, ou enfim, no rótulo do produto, estava escrito sem corantes artificiais. O pai comprou, deu para o menino, ele tem uma hipersensibilidade ao corante e teve uma reação. Então, é uma informação que pode gerar engano para o meu consumidor, e aí, né, contextualizando nesse caso, a Anvisa trouxe esse informe técnico. Deixa eu passar. Mas eu tenho uma observação nesse ponto. Existem alguns regulamentos técnicos de identidade e qualidade que, basicamente, eu vou até... É o próximo slide, se eu não me engano, eu vou falar sobre ele, que fala que alguns produtos podem trazer essa declaração, mas é porque está no regulamento técnico de identidade e qualidade, ou padrão de identidade e qualidade, é a mesma coisa, que é o suco de fruta, a água de coco e a polpa de fruta. Né? O RTIQ deles, que é o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, ele vem falando que você pode trazer alegação de 100 aditivos. Então, é isso. Fora, se não tiver no RTIQ do produto, não tem exceção, não pode utilizar. A segunda multa foi em relação, né, à PepsiCo, ela teve que fazer um recall, na verdade, eles fizeram um recall do biscoito Toddy,
Um instante, gente. Eles fizeram, desculpa, eles fizeram um recall do biscoito Toddy por falta de informação sobre o glúten, né? E aí a gente lembra do quê? Das pessoas que não podem consumir glúten. Então, é uma informação de extrema importância e obrigatória em todos os rótulos. A última reportagem fala sobre a PepsiCo, Nestlé, então são grandes marcas que fizeram a redução da embalagem do biscoito, né? No caso da Marilã, foi do pit stop, e não informaram para o consumidor. E hoje a gente tem, já começando um pouquinho a falar das legislações, a gente tem ainda em vigor a Portaria 81, de 23 de janeiro de 2002, do Ministério da Justiça, que vem estabelecendo uma regra para informação aos consumidores sobre a mudança da quantidade de produto comercializado da embalagem. Então, sempre que eu tiver a redução ou o aumento, né, do conteúdo líquido, no caso, peso do meu produto, eu tenho que informar para o meu consumidor. Então, eu informo tanto em valor absoluto, né, que ele traz aqui, ó, de 25 para 20 gramas, quanto reduziu e a porcentagem que reduziu, tá? Só que essa legislação, ela vai ser revogada no dia 28/3 de 2022, pela Portaria 392 de 2021. Gabriela, quais são as principais mudanças? Prazo de quanto tempo, né, essa declaração tem que ficar ali no painel principal do rótulo. Então, na Portaria 81 de 2002, eram 3 meses. Com a nova legislação, são 6 meses. Tá? E, além disso, ele trouxe a formatação, como que essa informação tem que vir no painel principal. Alguma dúvida, pessoal? Podem interagir comigo. Alguém? Não? Vou continuar. Um outro ponto muito importante, as fiscalizações também estão de olho, né? Então, essa foi uma matéria de 2018 da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, onde eles fizeram, basicamente, eles foram, né, onde a gente vai, eles foram no mercado, eles recolheram 3.100 rótulos e mais de 60% dos rótulos de alimentos estavam com algum problema de informação. Então, um dos problemas, o biscoito, a gente vê, né, o desenho de limão, só que não tem a fruta na composição, só tem aroma. Isso eu levo o meu consumidor ao engano. Eu estou induzindo o consumidor a algo que não tem limão, mas tem o aroma de limão, só que não é a mesma coisa e desse modo eu não posso trazer a imagem do limão. Né? O suco, e expressões que induzem o consumidor a achar que não há conservante, foi o que a gente, né, conversou, a questão do 100% natural, sem adição de açúcar, também tinham em sucos de polpa e falavam que tinha, né, o açúcar próprio da fruta. Isso é algo que é discutido até hoje e com a nova legislação de rotulagem nutricional vai mudar um pouco. Então, o que a gente consegue perceber? Que muitas informações básicas acabam sendo passadas de forma errada e levando o consumidor ao engano. Então, é nesse ponto, né, que eu já começo a entrar com vocês. A gente tem muita oportunidade de trabalho. E vocês vão ver que para se qualificar em relação à rotulagem de alimentos, tem bastante legislação? Tem, mas é algo que tem oportunidade de trabalho, então vale a pena. A rotulagem é obrigatória e ela está regulamentada, né? Falei inicialmente já um pouquinho, pela Anvisa e Ministério da Agricultura, principalmente, são os que mais têm legislações que falam sobre rotulagem de alimentos, padrões de identidade e qualidade, né? Ou RTIQ, Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. A gente vê o Inmetro, né, onde ele traz informações quantitativas e, em relação à questão de conteúdo líquido e os produtos, né, utilizados, pré-medidos, que eles chamam, mas o Inmetro ele não trabalha só para alimentos, tá? Ele fala a questão de produtos pré-medidos, mas assim, todos os tipos de produtos, né, que você tem quantidade, fita, corda, enfim, mas também regulamenta a parte de peso líquido de alimentos, e o Ministério da Justiça, que vem focando na questão do direito do consumidor.
Onde que a gente encontra as legislações? Muitas pessoas, o que elas fazem? Pega a lei e joga no Google. A gente, né, eu falo a gente porque eu, enfim, converso muito com outros profissionais e não é uma boa ideia, porque acaba que eu posso pegar um link de uma legislação que já está revogada, eu não vou conseguir realmente ter certeza, às vezes, que ela está revogada ou se ela foi alterada por outra. Então, dica que eu dou, é importantíssimo que vocês sempre busquem as legislações nos sites dos próprios órgãos regulamentadores. Tá? Dessa forma, a gente não cai no erro. E hoje em dia está bem mais fácil assim, de trabalhar, porque eles organizaram. Né? Às vezes demora um tempo, né, para a legislação entrar, por exemplo, na biblioteca de alimentos, mas eles estão em constante atualização. Então, é muito importante a gente buscar no site dos órgãos regulamentadores. Tá? Então, a Anvisa, a gente busca na biblioteca de alimentos. No mapa, a gente pode procurar no próprio site do Ministério da Agricultura. Na parte da defesa agropecuária, vocês vão ver que tem a divisão tanto para os produtos de origem animal quanto para os produtos de origem vegetal. Ministério da Agricultura, gente, regulamenta produtos de origem animal, bebida e produtos de origem vegetal in natura, tá? E a parte tem também, né, o CISLEGES, onde vocês vão ver, né, porque assim, no site do MAP em si, vocês veem mais a questão de regulamento técnico de identidade e qualidade, registro de estabelecimento, enfim. No CISLEGES, vocês conseguem ter um campo maior de procura das legislações do Ministério da Agricultura. Raíssa, quer falar? Raíssa, quer falar alguma coisa? Oi, não, meu microfone que acho que abriu, sem querer. Desculpa. Nada. E a gente tem, né, o site do Inmetro, onde no site do Inmetro, mesma coisa, a gente vai lá, parte de indústria, legislação, e a gente consegue encontrar todas as legislações que são necessárias no momento que a gente vai desenvolver o nosso rótulo. Então, mais uma vez, eu reforço, não procure apenas indo direto no Google, porque vocês podem ter certas surpresas que podem ser evitadas. Então, a pergunta, eu quero a ajuda de vocês agora. Quem vem primeiro, o rótulo ou o produto? Por favor, participem. Ninguém? Pode falar pelo chat se não quiser abrir o microfone. Não? Então tá. Abrir o chat. Quando formos desenvolver um produto, a gente já tem que pensar no rótulo, né? Então, é muito importante, no momento que a gente pensar em desenvolver esse produto, que a gente já venha com o pensamento da rotulagem. Por quê? O que acontece? Muitas vezes o produto está desenvolvido e a gente, profissional que vai montar o rótulo, tem que se virar. E aí começa a descobrir problemas, como, por exemplo, formulação do produto. Tem certos aditivos que não podem ser utilizados. Tem certas declarações, né, de informação nutricional complementar que muitas vezes é colocada para... Tem muitas legislações. Desculpa, gente. Então, voltando, tem informações nutricionais complementares que só podem ser feitas em certos produtos, em produtos de certas formulações. Então, é muito importante que a rotulagem ela ande junto com o desenvolvimento do produto, para evitar, né, um problema maior lá na frente, ou, né, você não conseguir atender o marketing, porque muitas vezes o marketing quer fazer, né, uma rotulagem para atrair o consumidor, trazendo dizeres e declarações, só que muitas vezes não pode, porque não vai atender o que já está ali naquela rotulagem e, de fato, tem que atender o que as legislações pedem. Então, uma dica que eu dou, é muito importante ter a consciência que o rótulo ele tem que andar junto com o desenvolvimento do produto.
muitas vezes isso não acontece. O produto está pronto e a gente tem que ir lá dar o nosso jeitinho. Não tá indo. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre as principais legislações. Tá? O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Eles são documentos legais que vão trazer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade do produto. Muitos profissionais que já trabalham na área de alimentos, eles falam que o RTIQ nada mais é que a certidão de nascimento do produto. E eu acho isso fantástico, porque, de fato, nesse documento, né, ele vem em formato de legislação, a gente tem informações sobre denominação de venda, composição, quais são os ingredientes obrigatórios, quais são os ingredientes que são opcionais, tem informações sobre aditivos e coadjuvantes que podem ser utilizados naquele produto, características sensoriais, microbiológicas, físico-químicas, características de rotulagem, critérios de rotulagem, na verdade. Então, é muito importante. Vou desenvolver meu produto? Tem regulamento técnico? Já busca ele e já trabalha junto. Então, é o primeiro ponto. E, assim, é o que não pode faltar, é já consultar. Vou ver o regulamento técnico de identidade e qualidade do meu produto. Segundo ponto, vamos para as principais legislações, as legislações mães, que vêm trazendo a maioria das informações que a gente vê hoje na rotulagem de alimentos. A primeira delas, né, é da Anvisa, que é a RDC 259, de 20 de setembro de 2002, que ela vem aprovando o regulamento técnico sobre rotulagem de alimentos embalados. E ela vai ser aplicada para todos os produtos que são embalados na ausência, né, do consumidor e são ofertados para venda. Tá? A segunda legislação é o Decreto-Lei 986, de 21 de outubro de 1969. Ele foi, ele foi a primeira legislação que tratou sobre a obrigatoriedade, né, da rotulagem de alimentos, o que tinha que ter nessa rotulagem, registro dos produtos. Ele vem falando sobre a obrigatoriedade dos padrões de identidade e qualidade. Enfim, ele foi a base, realmente. Ele foi uma das primeiras legislações que instituiu normas básicas sobre os alimentos e foi desenvolvido na época da ditadura militar. Tá? Então, ele foi um dos primeiros regulamentos que saíram sobre a rotulagem e ainda está em vigor. Agora a gente parte para a parte mãe, né, dos alimentos de origem animal, onde a gente tem o Decreto 9.013, de 29 de março de 2017, e já tivemos algumas alterações. Nada mais é que o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal, né, o famoso RISPOA, RISPOA, enfim. Ele possui um capítulo próprio para rotulagem de alimentos, que vem tratando em duas seções, onde a gente vê um ponto falando sobre rotulagem em geral e a gente vê o ponto falando sobre rotulagem em particular, ou seja, ele traz pontos específicos, né? Então, por exemplo, os ovos de galinha, eles têm que ser denominados de acordo com a espécie animal. Então, o RISPOA, ele vem trazendo um capítulo completo de rotulagem, que é dividido ainda em rotulagem geral e a rotulagem particular. Junto com o RISPOA, a gente tem que trazer também a IN número 22 de 24 de novembro de 2005, e tem a sua alteração, né? Eu vou trazer as alterações das duas legislações para vocês. Ela vem falando só da rotulagem de alimentos para produtos de origem animal. Tá? Então, quando eu vou trabalhar com produtos de origem animal, Gabriela, mas é um serviço de inspeção municipal. Não tem problema, a gente tem que sim se embasar nessas duas leis, porque é o que tem hoje em dia. Então, em relação ao RISPOA, a gente tem essas duas alterações. Em relação ao IN 22, a gente tem essa alteração, a portaria 240, de 23 de julho de 2021. E o que essas legislações trazem? Elas trazem quais são as informações que são obrigatórias de estarem presentes no rótulo do produto. Então, a 259, que é da Anvisa, ela é utilizada para todo alimento comercializado. Ela vem falando que a denominação de venda,
a lista de ingredientes, conteúdo líquido, identificação de origem, nome ou razão social, endereço de quem importa, lote, prazo de validade, instrução de preparo e uso, algumas advertências e a informação nutricional são informações obrigatórias. Tá? Em relação aos produtos de origem animal, todos os itens da 259, né, da Anvisa, mas tem que ter o carimbo oficial da inspeção, data de validade e lote, registro no estabelecimento e tem mais uma informação, que é a questão da isenção de registro. Então, acredito que vocês já tenham visto, se não, vocês vão começar a reparar agora. Né? Tem produtos da Anvisa, como biscoitos, balas, bolos embalados, enfim, e por aí, né? Vamos, que trazem, né, aquela questão, produto isento de registro, RDC 27/2010. Isso acabou virando uma moda há um tempo atrás, né? Quando a Anvisa tirou a obrigatoriedade de registro de diversos produtos. Só que quem antes precisava registrar e passou a não precisar, eles começaram a colocar essa informação. Só que essa informação ela não é obrigatória, tá? Nunca foi preciso e muito menos agora. Porém, para o Ministério da Agricultura, quando eu tiver um produto que é isento de registro, eu tenho que trazer essa informação no meu rótulo, tá? Então, existem algumas particularidades. Ah, Gabriela, é errado trazer no da Anvisa? Não é errado, mas fiquem atentos porque vocês têm que citar de acordo com a legislação que vai estar vigente, tá? O único produto, né, regulamentado pela Anvisa que deve vir com essa informação de isenção são os aditivos alimentares. Fora isso, nenhum deles. Legislação 3, né, não menos importante de jeito nenhum, porque é muito importante, é a lei número 10.674 de 2003, onde a gente vem falando sobre a questão do contém ou não contém glúten. É uma legislação que foi criada, né, focada nas pessoas que têm a doença celíaca, que é uma doença autoimune, e essa declaração é diferente quando eu falo da pessoa que tem alergia ao glúten, tá? E essa ausência dessa informação, né, do contém ou não contém glúten, pode acabar levando o consumidor à morte. Então, independente do produto, é uma declaração obrigatória. Né? Se meu produto tem glúten, que são alimentos que são feitos com trigo, cevada, centeio, triticale, e aí a gente pode ver bolos, biscoitos, macarrão, pão, torrada, enfim. Eu tenho que trazer essa informação. Ah, Gabriela, eu tenho que colocar na água? Sim, reparem, a água tem, né, e não contém glúten. Vocês acham que essa informação está certa? Gluten free? Gente, interajam comigo, por favor. Raíssa, por favor. Só vejo a Raíssa aqui, não estou vendo mais ninguém. Ninguém? Tá, vou seguir. O gluten free não é uma informação correta. Oi? É o correto não ter o gluten free, né? É isso aí, Raíssa. Muito bom, só contém ou não contém glúten. Exatamente, é isso. Não pode trazer essa informação de gluten free, sem glúten, qualquer variação, né, de não contém ou contém glúten. A legislação ela é bem clara, ela não fala como tem que ser a formatação, onde eu tenho que colocar, ela só fala que tem que ser em local, né, visível, em destaque de fácil leitura, e a seguinte declaração, contém ou não contém glúten. Ah, tem que colocar no painel principal? Não tem obrigatoriedade, eu posso colocar em qualquer painel, mas ela tem que estar lá. Ela é obrigatória para qualquer produto. A próxima legislação é a RDC 26 de 2015. Ela traz, né, os principais alimentos que causam as alergias alimentares. E a alergia alimentar é uma reação do sistema imunológico após a ingestão, né, do alérgeno alimentar, que é qualquer proteína, incluindo proteínas modificadas e frações proteicas. Hoje, a gente tem 18 principais alimentos, né, que estão previstos nessa legislação, na RDC 26 de 2015, mas, assim, não são só esses alimentos que causam alergia.
né? Eles padronizaram em 18 porque foram os que mais tiveram casos existentes, né, na questão de dados epidemiológicos, e por isso eles trouxeram esses 18. Pode ser que essa legislação seja atualizada, como a gente está vendo, né, de outros países sendo. Entrou o gergelim há pouco tempo. Esqueci agora onde foi. Vou ver se eu relembro e até o final da aula eu falo para vocês. Mas, enfim, estão tendo atualizações e isso vai de acordo com os casos, né? De pessoas que têm alergias alimentares e fazem a declaração. Tá? Gabriela, eu posso declarar qualquer outro alimento alergênico que não está previsto nessa lei? Pode, a legislação ela dá essa abertura, mas vocês têm que atender qual é a forma de padronizar, tá? Agora, RDC 135 de 2017 e RDC 136 de 2017. Muitas pessoas confundem. Elas são distintas, tá? A RDC 135 de 2017, ela vem falando de alimentos isentos ou com baixo teor de lactose, que são aqueles alimentos para dietas com restrições de lactose. Esses alimentos, eles são considerados alimentos para fins especiais. E aí, com isso, eles são destinados a uma parcela da população que realmente tem um problema com a lactose. Com isso, quais são os alimentos que estão dentro desse grupo? São os alimentos que eles têm a lactose na formulação, porém, eu adicionei a enzima lactase e aí eu reduzi ou eliminei a lactose, tá? Fora isso, né, se eu colocar, enfim, uma alfarroba, uma bala, alimentos que não tenham lactose naturalmente, eu não posso trazer esse tipo de alegação por enquanto. Quando entrar a legislação da nova rotulagem nutricional, essa informação está vindo como uma alegação nutricional, só que você tem que atender alguns parâmetros, tá? Então, essa é a RDC número 135 de 2017. E aí a gente tem a RDC 136 de 2017, que ela vem falando sobre a declaração do contém lactose. Então, todos os alimentos que são embalados e que contêm uma quantidade superior de 100 miligramas de lactose por 100 gramas do produto, eu tenho que informar que contém lactose. E aí eu trago essa informação na minha lista de ingredientes, em caixa alta, negrito, como a gente pode ver aqui nesse rótulo, tá? Um ponto muito importante, essas 3 declarações, elas são distintas. Gabriela, eu acabo vendo elas todas juntas depois da lista de ingredientes. Porque padronizaram, mas não existe essa padronização legal, tá? Colocam para deixar todas as informações juntas, mas hoje padronização tem para alérgicos, né, os alergênicos, e para lactose. Fora isso, o glúten eu posso colocar em qualquer parte do rótulo. Mais uma legislação, EN 67, de 1º de setembro de 2020. É uma legislação nova, ela entrou em vigor no dia 1º de setembro de 2021, ano passado, e ela vem dispondo sobre a inclusão de declaração sobre nova fórmula na rotulagem de alimentos, quando a gente tem alteração na composição. Então, sempre que eu tenho alguma modificação, incluir um novo ingrediente, então eu vou ter que mexer na minha lista de ingredientes, ou eu excluí um nutriente da minha tabela nutricional, ou teve alteração na declaração de glúten, alergênico, lactose, eu tenho que trazer no rótulo nova fórmula, tá? O Mais Macia, ele só aproveitou o campo, isso aqui não existe, é só nova fórmula. E realmente nessa padronização, tem que vir no painel principal, essa informação tem que ficar 90 dias no rótulo, em caixa alta, negrito, mas o Mais Macia, ele realmente só se aproveitou para poder fazer o marketing dele, tá? E aí vamos falar um pouquinho da rotulagem nutricional, que ainda está em vigor esse ano, essas legislações, até outubro, na verdade. A primeira delas é a RDC 360, de 23 de dezembro de 2003.
Essa é uma legislação que vem falando sobre o regulamento técnico, sobre a rotulagem nutricional de alimentos embalados, e ela vai se aplicar para todos os alimentos produzidos e comercializados que são embalados na ausência do consumidor. Essa legislação, ela fala basicamente de tabela nutricional, quais são os nutrientes que, né, qual a ordem dos nutrientes que devem estar presentes nessa tabela nutricional, se existem, se o nutriente não está em quantidades significativas, eu tenho que declarar, eu não tenho que declarar? Basicamente a questão, né, de padronização e arredondamento, é isso, é basicamente tabela nutricional RDC 360 de 2003. Quando a gente vai para 359, para a RDC 359 de 2003, a gente já está tratando sobre a porção e a sua respectiva medida caseira. Mesma coisa, ela vai se aplicar a alimentos produzidos e comercializados, qualquer que seja a sua origem, e são embalados na ausência do cliente e prontos para serem consumidos. A RDC diz que é obrigatória, né, ter a declaração da porção, tá? Em quantidade de 100 gramas. Desculpa, a RDC 360, ela fala que você pode trazer a declaração da porção em 100 gramas também. Só que vocês vão ver que com a nova rotulagem nutricional, essa declaração vai se tornar obrigatória. Então, o que eu quero hoje que vocês entendam da 359? Conceito. Qual que é a parte mais importante, o que eu devo me preocupar na RDC 359 de 2003? Porção e medida caseira são informações hoje obrigatórias de estarem presentes. Porém, né, quando a gente vê a porção, o conceito de porção, a gente entende que é a quantidade média do alimento que deveria ser consumida por uma pessoa sadia, maior de 36 meses de idade, em cada ocasião de consumo, com a finalidade de promover uma alimentação saudável. E aí, quando a gente vai ver a medida caseira, é um utensílio comumente utilizado pelo consumidor para medir, né, os alimentos. Com isso, é importante vocês entenderem que as duas são obrigatórias de serem declaradas, mas a porção acaba sendo mais importante que a medida caseira. Porque, assim, se a gente tiver uma medida caseira, né, eu peguei uma colher e deu menos do que a porção que foi estabelecida, não tem problema, mas eu tenho que tentar, né, estar o próximo, tá? Eu tenho que tentar chegar, né, no próximo da porção, e vocês têm que entender que a medida caseira é realmente uma referência, tá? É para o consumidor ter uma referência quando for consumir aquele produto em casa. E, por último, quando a gente fala na questão da rotulagem nutricional, vocês já viram que é a tabela nutricional com a RDC 360 de 2003, medida caseira e porção com a RDC 359 de 2003, e aí, por último, a gente tem a RDC 54 de 2012, que ela vem trazendo o regulamento técnico sobre informação nutricional complementar. Um ponto que eu já falo para vocês, não é uma informação obrigatória. Se colocam no rótulo é porque a empresa quer exaltar alguma propriedade nutricional daquele alimento. Ah, eu quero comparar com outra marca, né, do concorrente, e aí eu trago essa informação nutricional complementar para chamar a atenção, tá? Mas para isso eu tenho que atender critérios, eu não posso colocar qualquer coisa. Então, eu trouxe um exemplo para vocês. Aqui tem fonte de fibras. E para ser fonte, tem que ter, no mínimo, 2,5 gramas. Está muito pequenininho. Aqui ele fala que é 3,5, então está certinho, tá? Essa daqui é uma partezinha da RDC 54 de 2012. Vocês estão com alguma dúvida? Deixa eu ver o chat. A Raíssa falou uma coisa muito interessante sobre a questão dos traços. Os traços na rotulagem, principalmente de alergênicos, não é permitido, tá? Para fazer a declaração de alergênicos hoje, você fala contém ou pode conter. O traços é um erro absurdo que não deve ser feito. Mais outra legislação é o decreto, na verdade, são 3 legislações que vêm falando sobre a questão dos transgênicos,
é muito importante, eu já ressalto para você, que a declaração de transgênico é para a presença intencional daquele ingrediente. Então, independente da quantidade que eu coloco, né, de uma soja, de um milho, na minha formulação, se ele for transgênico, eu tenho que declarar. E aí eu vou declarar com base nessas 3 legislações. É o Decreto 4680 de 2003, que é do Ministério da Justiça, a INI 1 de 2004, que é, né, uma junção do Ministério da Justiça com o Ministério da Agricultura e a Casa Civil. E aí a gente tem a Portaria 2658 de 2003, que é também do Ministério da Justiça. As 2 primeiras, elas falam do regulamento técnico sobre rotulagem de alimentos e ingredientes alimentares que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados. E aí, nelas, a gente vê que tem alteração para ser feita na lista de ingredientes, né? A gente tem que trazer no painel principal, contém soja transgênica, entre outras declarações, tá? E a portaria 2658, ela fala qual é a formatação desse símbolo, onde ele tem que estar. Para a gente finalizar essa parte de legislação, tá passando. Eu trago para vocês um regulamento técnico para irradiação de alimentos, que é o RDC 21 de 2001, que é da Anvisa. E essa eu acho que é uma das legislações mais simples quando a gente fala de rotulagem de alimentos. Ela é muito pequenininha e vocês vão ver que tem uma novidade sobre ela. E se eu tenho um produto, né, e eu utilizo um ingrediente que é irradiado, eu tenho que trazer na minha lista de ingredientes alimentos tratados por processo de irradiação. Agora, se o meu produto, né, eu tenho uma especiaria que foi toda irradiada, eu só trago no meu painel principal, alimento tratado por processo de radiação. Simples. Acho que é a legislação mais prática de radiação. Até aí, tudo bem? Esqueci, né? Então, vamos às novidades. Primeira novidade que eu trago para vocês é a questão da rotulagem nutricional, né? O que está vindo por aí. E eu queria saber um pouquinho de vocês, se vocês acham que as informações presentes nos rótulos, focando na questão de rotulagem nutricional, tabela, informação nutricional complementar, medida, né, caseira e porção, elas são claras e suficientes para o entendimento dos consumidores? Alguém? Vocês acham que elas são claras? Vocês acham que todo mundo pega o rótulo e entende tudo que está ali? Ah, eu vou responder. Não. Vocês estão falando no chat. Eu não acho tão claro, não. Isso. É isso aí. Pois é, não é. E é por isso que desde 2014 algumas reuniões vêm acontecendo para poder melhorar, né, essa declaração. Então, por causa da limitada compreensão da rotulagem e por questões de medidas para contribuir com a saúde pública, viu-se a necessidade de realmente fazer a revisão de toda a rotulagem nutricional do Brasil. Então, como eu falei, desde 2014, esse assunto já vem sendo discutido, teve consulta pública, e em 2020 a gente teve a publicação da legislação que vai entrar em vigor esse ano. Tá? Então, com a limitada compreensão, é muito complicado entender as tabelas nutricionais nesse tamanho, né? Essa daqui foi traduzida, você não consegue nem ler direito. Então, com as informações pequenas, aglomeradas, é difícil você acabar compreendendo, né, o que está escrito nesse rótulo. E com isso, um dos objetivos da nova rotulagem é você ter uma legibilidade e ter uma clareza nessas informações para o consumidor. Tá? E, bem ou mal, vai acabar facilitando, né, o consumidor de poder comparar esses alimentos e fazer uma escolha mais consciente. A segunda medida, né, que levou a pensar nessa questão da revisão da rotulagem nutricional foi em relação à saúde pública
porque com a dificuldade de compreender os atributos, né, nutricionais dos alimentos e quais são as consequências para a saúde, a gente acabou, né, vendo, né, Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, enfim, foi possível perceber um maior índice de doenças crônicas, né, que são não transmissíveis. E isso foi constatado porque a gente teve um aumento de obesidade, hipertensão e diabetes. E dessa forma, né, as medidas regulatórias mais eficazes são necessárias para garantir, mais uma vez, que o consumidor tenha clareza e o entendimento das escolhas do que ele vai consumir e dessa forma ele possa escolher por alimentos que são mais saudáveis. Tá? Então, essas são as duas legislações que foram publicadas já em 2020, a RDC 429, de 8 de outubro de 2020, e tem a IN 75, também de 8 de outubro de 2020, onde a gente vê que a divisão dela hoje, né, são nesses 3 pontos principais, onde a gente vê a tabela nutricional. Informação nutricional complementar passa a se chamar alegações nutricionais e a novidade da rotulagem nutricional frontal, tá? Então, o novo modelo da rotulagem nutricional frontal é realmente você poder esclarecer para o consumidor de forma mais simples sobre alguns conteúdos, né, de nutrientes que vão ter relevância para a saúde. Então, quais são esses nutrientes? A gente tem os açúcares adicionados, as gorduras saturadas e o sódio. Então, se o meu alimento, né, líquido ou sólido, se ele tiver alguma quantidade maior do que é estabelecido nessa tabela para algum desses nutrientes, ele vai ter que vir trazendo no rótulo a rotulagem nutricional frontal. Então, onde que é essa rotulagem nutricional frontal, ou a famosa lupa, ou como chamam também de FOP, né, FOP, que é a tradução do inglês da rotulagem nutricional frontal, Front of Package, se eu não me engano, acho que é isso. Então, ela vem no painel principal, e na metade superior, em uma única superfície contínua, então eu tenho que trazer no painel principal, bem na frente, né, onde a gente olha na gôndola, na parte superior, ela não pode estar disposta em locais que são encobertos ou removíveis para a abertura do lacre ou difícil visualização. E a impressão ela tem que estar em cor 100% preta num fundo branco. Então, o que a Anvisa fez também? Com a publicação dessas duas novas leis, a gente vê que muita coisa veio com formatação. Então, tabela nutricional, você tem o tamanho dos espaçamentos, o tamanho da letra, qual é a letra, e a mesma coisa para a rotulagem nutricional frontal, tá? Onde você tem todas as dimensões da lupa e isso está em um material que foi disponibilizado pela Anvisa. Quando que essas legislações vão entrar em vigor? Elas vão entrar esse ano em vigor, no dia 8/10 de 2022. E quem já tem que atender a lei logo nesse início são os produtos destinados exclusivamente para o processamento industrial ou para os serviços de alimentação. Né? Por que esses são os primeiros, né, a terem que atender a legislação? Porque as indústrias e os serviços de alimentação, eles têm que passar a formulação, né, principalmente dos produtos que são utilizados como ingredientes, para outras fábricas, para poder fazer a sua rotulagem nutricional, tá? Então, os produtos que são utilizados em formulação, eles precisam dessas informações para poder desenvolver a sua respectiva rotulagem nutricional. É basicamente por isso. Só que pelas palestras da Anvisa e conversando com outros profissionais, não vamos ter como fugir, muitas vezes, da análise laboratorial para poder desenvolver a nossa tabela nutricional. Para os produtos que já estão no mercado, vai ter mais um ano, a legislação entrou em vigor, eu tenho mais um ano para poder ir adaptando os meus rótulos, mas os produtos que são novos e estão sendo, né, criados, já vai poder sair na legislação nova. Para as bebidas não alcoólicas e embalagens retornadas, não vai poder exceder até 8/10 de 2025.
Produtos, né? Alimentos produzidos por agricultura ou empreendedor familiar, produzidos para rendimento econômico solidário, de forma artesanal, microempreendedor, agroindústria de pequeno porte. Já tem mais um tempo, 8/10/2024. Então, de acordo com cada produto, os produtos fabricados até o final do prazo de adequação poderão ser comercializados até o fim do prazo de validade. Então, se eu já tenho, a legislação entrou dia 8/10/2023, mas eu tenho um molho de tomate que foi produzido um pouquinho antes, ele ainda vai poder ficar ali até o final do prazo de validade. Só que a nova remessa dele vai ter que ser produzida com a rotulagem nutricional nova. Então, o que a gente faz agora? A gente estuda, né? A gente tem que realmente estudar a fundo, entender quais são todas as mudanças, fazer a comparação dessas duas legislações, IN 75 de 2020 com a RDC 429 de 2022 e o perguntas e respostas dessa nova rotulagem nutricional e a comparar com a rotulagem nutricional que está em vigor hoje em dia, que é a 359, 360 de 2003 e a 54, tá? Além disso, né, quem já está trabalhando em alguma indústria, serviço de alimentação, enfim, é importante a gente entender quais são os impactos dos produtos na necessidade de reformulação, né? O quanto que eu tenho de embalagem naquele estoque. Será que eu vou ter que mudar minha receita? Eu vou ter que trazer a lupa para o meu rótulo? Então, essas informações são importantes de serem já analisadas com todo o time de qualidade, enfim, onde vocês já trabalham, para poder entender e não ficar aquela correria quando a legislação entrar em vigor. E avaliar, né, se tem a necessidade realmente de fazer análise laboratorial, porque se os seus fornecedores de ingredientes já fornecerem a ficha técnica com todas as informações necessárias, né, já dá para fazer o cálculo de forma manual ou utilizando algum aplicativo. Um ponto importante que eu trago para vocês, que é muito legal de ficar acompanhando, são as agendas regulatórias da Anvisa, né? Que é onde a Anvisa ela faz todo o planejamento para realizar a revisão regulatória das legislações. E aí ela coloca quais são as prioridades dela. Tá? Isso é feito de 3 em 3 anos, eles falam um novo triênio, né? E desde 2021 a gente está com essa nova agenda regulatória, onde para a gente aqui, né, para essa aula, é importante que entrou a questão, né, que eles colocaram já para ser revisado o aperfeiçoamento da regulação da rotulagem de alimentos embalados, então a RDC 259, que foi aquela primeira que eu falei lá em cima, de 2002, da Anvisa, ela está para ser revisada. E a gente tem a modernização do marco regulatório sobre os padrões de qualidade, de identidade e qualidade de alimentos. Então, vão começar a ter atualizações nesses PICs, RTIQs, enfim. É legal também eu trazer para vocês que essa agenda regulatória, né? Hoje, para a área de alimentos, a gente tem outros 12 projetos. E um deles também é a questão das boas práticas. Então, talvez a RDC 275, né, de indústria, ela vá passar por alguma atualização também. E, como eu falei para vocês, né, a legislação de irradiados para rotulagem de alimentos ela é super básica. E em 2022, a gente teve a entrada por necessidade, né, de atualização dessa legislação. Então, agora em 2022, bem no comecinho do ano, foi em fevereiro, essa agenda foi atualizada e eles inseriram a questão de atualização do marco regulatório de irradiação de alimentos. Alguém quer falar? É isso aí. A Raíssa falou que é bem mais clara. Na consulta pública, eles deram várias opções, né, na rotulagem nutricional frontal e acabou que a que foi votada, enfim, a que ficou, que eles decidiram, foi essa que eu trouxe para vocês. Mas, de fato, tinham outros modelos. Então, né, por que a gente deve saber sobre rotulagem de alimentos? Na rotulagem de alimentos, gente, vocês têm muita oportunidade de trabalho, né? A gente viu que existem muitas legislações que estão sendo revisadas
E com isso a gente precisa de quê? Profissionais qualificados para trabalhar na área e auxiliar as empresas na revisão de seus rótulos, tá? Então, assim, vocês já pararam para pensar a quantidade de produto que tem na gôndola do supermercado? E todos eles vão ter que passar realmente por uma atualização? Então, é muito importante vocês entenderem que oportunidade de trabalho na rotulagem existe, tá? Então, e rotulagem não é só, né, desenvolver o rótulo. Não é só eu pegar e colocar os dizeres, ou não é só pensar numa tabela nutricional, como muitos falam. Então, quais são as oportunidades hoje de mercado? A gente pode atuar no campo autônomo ou no CLT. Na parte de autonomia, né, eu ter a minha própria empresa e atender outras empresas, eu posso fazer a validação de rótulo, ou seja, o rótulo já está pronto, eu vou lá corrigir, eu vou ver se está atendendo toda a legislação, o que precisa adequar, né, se for necessário. Eu posso fazer treinamentos, eu posso dar palestras educativas para uma empresa, eu posso fazer a consultoria, tá? Que é basicamente, né, um especialista, ele vai lá e compartilha o conhecimento e orienta um cliente na sua demanda, tá? E pode pegar o rótulo, fazer o rótulo na consultoria junto com o cliente. E a mentoria também, né? Tem gente que fica na dúvida qual a diferença entre as duas. E a mentoria é um serviço onde o foco vai ser realmente ajudar o profissional que já trabalha com aquele assunto dentro da empresa a atingir aquele objetivo na rotulagem. Então, eu faço uma mentoria passo meu conhecimento para esse profissional e esse profissional desenvolve o rótulo. Ele pode voltar para mim, a gente conversar de novo, né? E eu vou direcionando eles, mas são encontros focais, né? Até que o objetivo seja alcançado. Eu posso participar desenvolvendo conteúdos para a rede social, né? O nosso ramo, a área de alimentos, o conteúdo para o pessoal de marketing é muito complicado. Então, eu posso falar que eu atuo dessa forma, eu desenvolvo conteúdo para algumas redes sociais e acabou que virou um serviço de fato, porque o pessoal do marketing não sabe falar, o nosso assunto é muito específico, não só sobre rotulagem de alimentos, mas todas as outras legislações que existem da área de alimentos. E no CLT, né, eu posso trabalhar na área de assuntos regulatórios, eu posso trabalhar numa empresa de marketing, eu posso trabalhar no setor de pesquisa e desenvolvimento do produto, no setor de qualidade. Então, rotulagem de alimentos é um campo muito amplo. Tá? Além disso, pode te abrir portas, porque eu, na autonomia, eu posso chegar, né, eu sei trabalhar como estou fazendo um rótulo, e lá eles falam que estão precisando desenvolver umas boas práticas de fabricação. Opa, já estou tendo mais uma oportunidade. Tá? Então, é importante entender que rotulagem é oportunidade, principalmente o que a gente está vivendo hoje em dia. Não é fácil. Então, com o conhecimento na rotulagem de alimentos, você estará, né? Você vai desenvolver a arte daquele rótulo, você vai ter todas as ferramentas para como chamar a atenção daquele consumidor, vai saber fazer informação nutricional, você vai entender sobre a formulação do produto e realmente ver se aquele aditivo é permitido, vai ter mais segurança para falar com o fiscal. Tá? Vocês vão poder trazer o storytelling, né, que é a famosa contar a história no rótulo. Então, vocês acabam adquirindo muito conhecimento. Vocês podem trabalhar, né, em diversas áreas. E, mais uma vez, eu reforço, né, o mercado de trabalho ele precisa de profissionais capacitados e fazendo o diferencial na área, porque a gente quer evitar o quê? Que a nossa empresa receba multa. Os consumidores eles estão cada vez mais críticos, eles estão cada vez mais atentos, né, à sua própria alimentação, eles são exigentes. Então, eles estão buscando entender um pouco mais sobre a rotulagem. Dependendo do problema, né, essas multas aqui não, mas dependendo do problema, e aí eu saio um pouco da rotulagem, se a gente parar para pensar na época do Todinho, que teve o problema, né, do produto químico por falta de higienização, o quanto aquilo ali não pode quase destruir a marca, né? Queimar a marca da empresa, queimar a imagem da empresa.
Então, né, o recolhimento é outro ponto muito importante. Por isso que a gente precisa realmente, a gente tem oportunidade para trabalhar na área de alimentos, na área de rotulagem de alimentos, desculpa, e a gente precisa se capacitar. Mas o que acontece de fato? A gente tem medo. A gente realmente acaba tendo medo, porque a rotulagem de alimentos ela tem muitas legislações. Mas, mais uma vez, eu reforço para vocês, né, que todas essas legislações que eu apresentei para vocês são as que têm hoje em vigor e elas vão ser utilizadas para tudo. O que vai realmente ir variando é a questão do regulamento técnico de identidade e qualidade, tá? E vai variando de acordo com o produto, né? Se eu for fazer uma fórmula infantil, eu tenho mais outras legislações para agregar. Mas essas que eu apresentei para vocês hoje realmente são as mais básicas. Tá? Então, o que eu passo para vocês é quando você copia um rótulo, você pode estar copiando um erro. Não tenha medo de se capacitar na área, tenha oportunidade de trabalho e vale muito a pena, porque vocês, né, no começo, vocês podem ficar com medo, mas quando vocês pegarem o primeiro rótulo para fazer, e isso eu aprendi até com uma profissional que eu fiz o curso, que eu posso pedir para fazer rótulo no começo para treinar. A pessoa não precisa me pagar no começo, mas eu pego o rótulo para realmente treinar e vou ganhando confiança. Né? E depois você vem nesse trabalho e vocês, no final, vocês estão a louca dos rótulos, dentro do mercado, se apaixonando, passando de gôndola em gôndola, vendo o que mudou, se está atendendo as legislações, se não está. É isso, é uma área apaixonante e eu já estou trabalhando há uns 5 anos e cada vez mais tem novidade. Nem todo mundo sabe de tudo, mas vale a pena, tá? Deixa o meu contato, né? Quem quiser tirar dúvida, né? Ah, Gabriela, lembrei, queria tirar uma dúvida que eu não perguntei na aula, pode mandar por e-mail, pode me mandar por mensagem, esse número é o WhatsApp, e estou à disposição, se vocês quiserem falar algo agora.